Bom, pessoal, nessa videoaula de hoje a gente vai então ter a introdução sobre o desenho em 3 dimensões no AutoCAD, ok? Para isso eu preciso que você fique bem atento nessa primeira parte da aula, onde eu vou estabelecer aqui alguns conceitos muito importantes e fundamentais no desenvolvimento 3D no AutoCAD, tudo bem? Bom, para quem já desenha com 2D, está acostumado então, por exemplo, a desenhar plantas, a fachadas, vista frontal superior, vista lateral esquerda, enfim, a desenvolver seus desenhos usando o comando Line, né? Usando o comando Line ou L-Enter, né? Dessa forma, para fazer um quadrado com L-Enter é muito simples. Um quadrado 10 por 10, por exemplo, L-Enter, eu jogo aqui com F8 ligado, digito 10, Enter, jogo para baixo 10, Enter, jogo para baixo 10, Enter, jogo para cima 10, Enter, né? Um quadrado normal aqui, um quadrado 10 por 10. Repare que quando eu passo o mouse em cima de cada linha, essa linha é marcada, tá vendo? Essa linha, ela é marcada. Agora, tem um comando que é o comando Polyline, esse aqui, ó. Esse comando aqui, Polyline. O atalho para o Polyline é o PL. PL de Polyline. Enter. Se eu quiser fazer um quadrado igualzinho a esse aqui, basta eu digitar PL Enter e seguir absolutamente os mesmos passos. Olha, PL Enter, digita aqui 10 Enter, para baixo 10 Enter, para o lado 10 Enter e para cima 10 Enter e fecho com ESC. Repare que quando eu passo o mouse em cima do quadrado feito com line, cada linha é marcada. Agora, o Polyline não. Na hora que eu passo o mouse em cima dessa linha, todas as linhas são marcadas. Então, qual que é a diferença? É que com o comando line, cada linha que você faz é um objeto diferente. Esse quadrado aqui, então, com o comando line, ele tem 4 objetos diferentes. Esse daqui não. Cada desenho meu é um objeto só. E de que forma que a gente pode ver também uma outra diferença? Se eu der, por exemplo, um offset de 1 centímetro para fora dessa linha para cima, ó, Enter, Enter, dessa linha para cima, tá vendo? Ela vai individualmente, olha, individualmente, cada linha vai de forma individual. Agora, se eu pegar esse quadrado aqui, der um offset de 1 centímetro para cima, vai o quadrado inteiro, tá vendo? Na prática é isso. Cada objeto do comando line, né, cada linha do comando line forma um objeto único. E cada desenho definitivo com o comando Polyline forma um objeto apenas, né? Agora, por que eu estou mostrando isso na prática para 3D? Qual que é a grande diferença, né? Bom, quando a gente trabalha com sólidos tridimensionais, a gente tem que levar em consideração que o sólido ele tem que ser uma peça maciça. E você só vai conseguir tornar uma peça maciça se a sua base for desenhada com o comando Polyline, se ele for um sólido fechado como esse aqui, que é o que nós vamos ver agora. Quando a gente desenha um quadrado com o comando Line e tenta jogar o volume com esse quadrado aqui, ele não vai me tornar uma peça maciça, ele vai ficar todo oco por dentro. Bom, todo mundo sabe que um sólido ele é constituído de base por volume. Dessa forma, para que eu possa criar esse volume nessa peça aqui, eu tenho que usar um comando chamado extrude.
que é esse comando aqui, ó, extrude, conforme está na tela. Você pode digitar essa palavra ou então simplesmente digitar EXT. Vendo? EXT, extrude. Tá bom? Mas como que é feito? A primeira coisa, primeiro princípio fundamental do 3D é que o 3D você tem que visualizar 3 dimensões do seu desenho. Porém, se você olhar quando liga o AutoCAD, você tem apenas 2 dimensões a seu dispor, o X e o Y. Só que se você mantiver a tecla Shift do teclado pressionada e com o scroll lock do mouse clicar e arrastar, você então consegue girar a sua tela de forma que agora você consegue enxergar o eixo Z, que é o terceiro eixo do nosso plano. Então, para você enxergar o eixo Z, você vai enxergar mantendo a tecla Shift apertada e clicando e arrastando com o scroll lock do mouse na tela. Ou seja, você está girando o plano que era de 2 dimensões, agora em 3 dimensões. Bom, só que dependendo de como você gira, você pode visualizar melhor ou pior o seu desenho. Sendo assim, nessa região da tela aqui, ó, você tem uma opção onde você encontra algumas vistas pré-definidas que são isométricas, ou seja, os ângulos dos 3 eixos são iguais. Aí o seu desenho vai ficar de forma reta para você. Eu recomendo sempre, na hora que você for desenhar, usar o SE isométrico, a opção Sudeste, que é onde a maioria dos desenhos são desenvolvidos. Ok? Depois eu explico qual que é a diferença então do SE para o SW, NE e NW, né? Sudeste, Sudoeste, Nordeste e Noroeste. É apenas o ponto de vista do observador. Bom, sendo assim, esse quadrado de cima é um quadrado feito exclusivamente com o comando Line. E esse quadrado de baixo é o quadrado feito com o comando Polyline. Nós iremos agora entender qual que é a principal diferença entre eles, ok? Preste bastante atenção. O comando que a gente gera um volume aqui é o comando Extrude, o EXT. E a gente pode jogar o valor que a gente quer que essa peça sobe. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma altura de 20 centímetros nessa peça, nessas 2 peças, ok? E é muito simples a sequência. Você vai digitar EXT, Enter, EXT, Enter. Aí você vai clicar na peça e apertar Enter de novo. Aí você vai subir o mouse ou descer o mouse. Você quer que a peça vá para cima, você sobe. Quer que a peça vá para baixo, você desce. Levanta o mouse aleatoriamente, tira a mão do mouse e digita o valor que você quer que ela fique. 20, Enter. Vendo? Eu posso até jogar essa peça para cá um pouquinho, para ela não atrapalhar tanto a outra. Esse aqui é um cubo tridimensional. Acabamos de ver. Agora, se eu quiser fazer com essa pecinha aqui, eu vou fazer a mesma coisa, mas olha só qual que é o problema. EXT, Enter, eu clico na peça Enter, e na hora que eu jogo para cima ou para baixo, só sobe aquela parede. Tá vendo? Só sobe aquela parede. Então, a primeira situação, quando você digita EXT, Enter, é preferível você marcar todo o seu quadrado e apertar Enter. Aí ele vai subir e você digita 20, Enter, que é a altura
do seu volume. Ok? A primeira diferença que você viu é que esse daqui virou um sólido com gradis e esse daqui não. Agora é o seguinte, para você entender melhor a diferença entre os dois, eu vou nessa parte da tela aqui trocar a minha opção para Shades of Grey, que é a escala de cinza. Todos os meus sólidos estão aqui agora com cor de cinza. Agora eu vou gerar a tela para vocês e você vai ver a diferença entre eles. Olha. Um é sólido maciço e o outro são 4 folhas que estão unidas no formato de um quadrado. Ou seja, isso aqui não é um sólido e sim uma peça completamente oca. Né? Então, o segundo fundamento do 3D é que quando você vai desenhar a base de um objeto sólido, se for usando linhas, você não pode usar o comando line e sim o comando polyline para criar esse tipo de sólido aqui. Ok? Bom, vamos voltar para o SE Isometric e vamos treinar outra situação. Dentro dessas texturas aqui a gente tem várias opções de visualização. O 2D Wireframe é aquele original. Nós temos o conceitual, onde dentro do conceitual a gente consegue, por exemplo, aqui ó, trocar um pouco a cor dos nossos objetos. Vou colocar verde aqui. Dentro do conceitual, então, a gente consegue trocar a cor dos nossos objetos. O interessante é que do comando line eu consigo trocar a cor separadamente dos meus objetos. Agora, quando eu tenho um sólido, na hora que eu troco a cor aqui, ó, todo ele consegue, então, o meu sólido fica todo de uma cor só. Bom, além do conceitual, eu tenho o hidden, que ele não fica transparente igual o 2D Wireframe, mas ele é como se ele tivesse um sólido de fundo. Nós temos o Realistic, que vai tornar a cor do seu desenho um pouco mais forte. Além do Realistic, nós temos o Shaded, que é um sombreado. Além do Shaded with Edges, aí ele mostra, ele é um pouco transparente. Ele mostra, por exemplo, as grades, tá vendo? Nós temos a escala de cinza, que independentemente da cor que o objeto assume, ele fica apenas nas tonalidades de cinza. Shades of Grey. O Sketch é muito legal. Tudo que você desenha, ele parece que foi desenhado à mão. O Sketch. Para quem não sabe, Sketch é rascunho em inglês. Wireframe. E esse que eu acho muito legal, que é o X-Ray, que é o raio-x. O X-Ray ele te dá tanto a opção sólida quanto a transparente, tá vendo? É como se você estivesse olhando para um aquário ou uma coisa nesse sentido. Bom, por que eu estou mostrando todas essas texturas? Às vezes você vai precisar usar algumas delas aqui que vão
te dá um poder de visualização melhor. Eu particularmente uso muito o X-Ray e uso muito o Shades of Grey. Porém, em alguns casos eu venho aqui no 2D Wireframe. Ok? Eu venho aqui no 2D Wireframe. Bom, mas vamos deixar o objeto no Realistic para a gente entender então qual que é a diferença entre o SE Isometric e os outros isométricos, né? Você está vendo o isométrico com esse verde virado para frente e o vermelho, não é isso? Quando a gente troca então para o SW Isometric, veja que é apenas o ponto de vista do observador. N é Isometric e o NW Isometric. É apenas o ponto de vista do observador. E este eixo aqui também ele é virado. Tá vendo? A minha recomendação para quem está fazendo desenho é que procure sempre estar em alguma das vistas isométricas. A minha preferida, aí já é uma coisa particular, vai ser sempre o SE Isometric. Bom, você já aprendeu então que você pode fazer a sua base com polyline, mas você também pode fazer a sua base com retângulo. Basta você clicar aqui, ó, e você tem então o retângulo. Vamos colocar 10 Tab 10 Enter, né? E se você jogar o EXT, você consegue então subir o sólido 20 centímetros do tamanho que você quiser, e depois você vem aqui e troca a cor do seu sólido caso esteja no Realistic, você vê melhor. Bom, o cilindro também você pode fazer, ó, você pode fazer um círculo aqui. Você pode notar que o círculo agora ele está na posição SE Isométrica. Vamos colocar círculo com raio de 5. Joga o EXT, Enter, clica, joga para cima ou para baixo. Dessa vez eu vou jogar para baixo, 20, Enter. Você pode vir aqui e trocar a cor dele, que ele mantém a cor, né? Esse comando polígono aqui também é muito interessante. A gente pode fazer o polígono, que sempre vai ser um polígono regular. Você pode escolher o número de lados. Então você clica no comando polígono, então digita pol, Enter, Enter Number of Sides, ou seja, qual que é o número de lados do polígono. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 6 lados, Enter. Aí eu vou fazer igual o círculo mesmo. Eu clico, escolho qualquer uma das duas aqui, jogo para o lado e digito o raio. Eu vou colocar 5 também, 5, Enter. Pronto, aqui eu tenho um polígono de 5 lados. Eu posso vir aqui, altero a cor dele para azul, por exemplo, e dou um EXT nele, EXT, Enter. Eu subo para 20, trocar a cor dele para azul. Que eu tenho aqui um sólido, ok? Para mover, basta eu clicar no objeto. Eu posso tirar o F8 para ficar mais à vontade ou não. Digito M, Enter, clico e movo o meu objeto. Aonde eu quiser. Ok? Bom, essa parte da tela aqui você mexe com a textura, aqui você mexe com as visualizações. Se eu clicar, por exemplo, em top, eu volto para aquela posição de 2 dimensões original. Se eu colocar aqui, por exemplo, 2D Wireframe, né, é como se eu tivesse
eu colocar aqui tudo no by layer, como se eu estivesse no meu original lá. Toda vez que eu abro o AutoCAD, ele está na minha posição top 2D wireframe, né? Na hora que eu começo a gerar a tela, eu vejo então os meus sólidos aqui, né? Bom, algumas curiosidades, né? Para eu trazer o meu desenho um pouco mais para cá, agora eu vou pegar ele aqui, subo ele M, Enter, vou jogar para cima, para ficar juntinho aqui. Bom, algumas questões aqui, ó. Essa tela aqui, essa parte da tela só está disponível para você nas versões 2012 para frente. Se você tem a versão 2011 para baixo, isso aqui não vai aparecer para você. Então, independentemente da versão que você tiver, para você colocar a sua tela no SE Isometric, você sempre vem aqui, ó, no AutoCAD Classic, né? Dentro de AutoCAD Classic, eu tenho então a opção View, 3D Views, e eu tenho todas as minhas opções aqui, ó, SE, o SW, tá vendo? E onde eu acho Realistic? View, Visual Styles. Aí eu tenho todas as opções aqui, ó, o X-Ray, tá? Então, ó, no 3D Views eu tenho as posições de câmera, e no Visual Styles eu tenho os meus estilos de visualização, tá? Então, isso daqui é para quem não tem esse menu de opções nas versões anteriores. Tudo bem? Ótimo. Então a gente coloca aqui o SE Isometric. E outra coisa, toda vez que você for desenhar normalmente, eu quero que você visualize essa tela aqui. E se aqui não estiver escrito WCS, vai estar escrito o Unknowledge, que é desconhecido. Você vem aqui e clica na opção WCS. Depois eu vou explicar por quê. Tudo bem? Bom, eu tenho algumas outras formas de girar a tela se eu não quiser mexer com Shift Caps Lock para mexer na tela desse jeito. Apesar de que, para mim, se eu quiser mostrar os detalhes de uma peça, a forma mais fácil que eu tenho é com Shift Caps Lock. Bom, mas se você vier aqui em View, Orbit, você tem essas três opções de giro de tela. Sendo que a primeira é o Constrained Orbit, onde eu vou clicar e simplesmente clico com o botão normal do mouse. Aí eu fico com a minha mão esquerda livre de apertar o Shift. Eu não preciso, ela está livre. Posso fazer o giro que eu quiser, né? Bom, depois que ele é executado, ele é até mais tranquilo de mexer, porque eu só preciso ocupar uma mão. A outra é Orbit, Free Orbit. A ideia é a mesma, só que eu tenho esse volante aqui, ó, que eu posso me orientar por ele, né? Eu particularmente não sou muito fã não, mas tem gente que gosta, né? Agora, talvez o mais legal para você seja esse terceiro aqui, que é o Continuous Orbit, onde você vai dar um tapinha na tela com o mouse e ele vai ficar rodando para você na direção e na velocidade que você quiser. Se eu quiser mudar a direção,
eu mudo dando um tapinha, ou seja, eu clico e arrasto o mouse, né? E dependendo da velocidade que eu fizer isso, ele vai sair um giro lento ou então um giro muito rápido. Tá vendo? Ó. Notem nessa parte aqui, ó, que eu não estou girando, não é o objeto, e sim a órbita como um todo. Dá uma olhada aqui, ó. Estou girando o universo. Eu não estou fazendo o giro na peça. É o universo que está girando. Ó. Eu posso então dar um leve toque, mudar. Isso é muito bom para quem vai fazer uma apresentação, né? Mostra a peça de um lado para o outro e vai dando a palestra, e a peça vai girando e você vai falando, apresentando as vantagens, né? Ok? Então essa é a videoaula mais fundamental de todas. Depois a gente vai continuar aprendendo algumas coisas interessantes sobre o desenvolvimento 3D, ok? Espero que vocês tenham gostado. Essa aula vai terminar então com esse giro dos nossos objetos. A gente se vê daqui a pouco. Um abraço.